Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui fala aqui com vocês é o Gui. Bem, é o seguinte, este vídeo aqui em questão eu queria dar aí um pouco mais de continuidade a uma leva, né, uma sequência de vídeos que eu fiz aqui para o canal do Ultris, relacionado aí ao instalador da Fitgear, os jogos da Fitgear em si. Eu já comentei sobre o erro mais comum, que é aquele relacionado a muitos jogos que tem links antigos. Falei também sobre qual tipo de download você deveria escolher em algumas situações, se é o download direto ou se é download por meio do link magnet, por meio de torrent, né, para se dizer que o magnet nada mais nada menos é do que o torrent, e várias outras questões relacionadas aí a Fitgear, e também sobre o Hydra Launcher, sobre como utilizar, né, assim, diretamente no Hydra Launcher, e algumas outras alternativas como Shinhip, Doge, tem tudo aqui no canal do Lutris. Enfim, neste vídeo aqui em questão é mais um assunto relacionado ao instalador em si da Fitgear, mas algo diferente, né? É semelhante ao ponto do vídeo que eu comentei sobre o erro mais comum, mas esse aqui é um outro erro que não é tão comum assim, porque depende muito de variações, ele não é tão corriqueiro de acontecer, e não é tão não tem um costume, sabe? Ele não tem um costume de acontecer com todos os usuários, não tem o costume de acontecer com todo o sistema, com todos os tipos de hardware ou com todos os jogos. Não é comum de acontecer, que é nada mais nada menos que o seu instalador ele congelar, o famoso freeze, o famoso travou, ele simplesmente travou, tá contando ali ainda o time-lapse, ou seja, ele tá ali, sei lá, falando que tá 30 minutos instalando, mas a barra de progresso não aumenta, a barra de progresso ela não continua subindo. É justamente o que a gente poderia chamar aí de congelou, travou, não tá dando continuidade. E nesses casos, eu diria pra você que você deveria realmente esperar pelo menos uns 5 ou 10 minutinhos no máximo, porque às vezes ele só tá terminando ali de fazer a extração, a descompressão de um arquivo grande ali do seu jogo, e às vezes você pode acabar ficando desesperado, coisa do tipo, mas às vezes ele só tá fazendo ali a descompressão, a extração de algum grande arquivo, um arquivo muito grande com muita giga. Mas se não for esse o caso, você tá aqui 30 minutos ou mais esperando e não deu progresso, então realmente a gente poderia dizer que o instalador da Fitgear ela realmente bugou, travou, congelou. E aí nesses casos, a gente poderia fazer o seguinte: a gente tem que tentar entender justamente o que o instalador da Fitgear faz. Em alguns outros vídeos eu já comentei, expliquei sobre o instalador e por que ela também puxa tanto essa CPU, mas falando um pouco mais resumidamente sobre o instalador em si, ele vai descomprimir, ele vai extrair e ele vai criar diversos arquivos sobre DLL, sobre diversos arquivos que fazem o jogo funcionar corretamente. E justamente todo esse processo que ela faz, ela precisa do sistema funcional. Então ela precisa do seu computador fazendo todo esse processo de descompressão, todo esse processo de extração desses arquivos, mover por arquivo certinho e tudo mais. E por que eu acabo falando sobre isso mais especificamente? Porque é justamente este o ponto central do problema. É justamente isso que acontece. Se o seu instalador travou, congelou, é justamente porque algo no seu sistema entrou em conflito. Justamente, por exemplo, um Windows Defender às vezes pode ter entrado em atualização, pode ter ali encontrado algum tipo de malware, antivírus, algum tipo que travou o sistema, e muitas vezes pode nem ser mesmo relacionado ao instalador. Às vezes foi no navegador, ou em outro aplicativo, ou firewall, ele pode ter encontrado alguma entrada, e muitas vezes também não tem nem relação com o instalador do Fitgear. Eu falo assim de coisas corriqueiras, o seu sistema funcionando normalmente. Às vezes você tá com a Steam aberta, a Steam recebeu uma atualização para algum aplicativo, e isso pode ter entrado em conflito com o instalador da Fitgear. Você está utilizando um Photoshop da vida enquanto você está instalando o jogo, às vezes você salva um arquivo e entra em conflito com o processo de descompressão e extração do instalador da Fitgear. É normal acontecer? Não, não é. Mas se congelou, se travou, alguma coisa entrou em conflito com o seu sistema, com os processos que estavam fazendo descompressão e ali a extração desses arquivos relacionados ao jogo, que está sendo ali feito na instalação do instalador da Fitgear. Então alguma coisa entrou em conflito, alguma coisa bugou com os processos que fazem parte do instalador da Fitgear. Que processo? Você pode abrir ali o gerenciador de tarefas, encontrar ali um instalador, o setup, nos processos e clicar nessa tia para abrir os subprocessos, ou os processos filhos que a gente poderia chamar também. E ali vai mostrar tudo que está relacionado à Fitgear, que faz parte desse processo de descompressão e descompactação e extração relacionado ao jogo que está sendo instalado.
E tudo aquilo ali ele pode ter entrado em conflito com algum outro componente do sistema, algum outro software do sistema que estava fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. E é normal acontecer. Novamente, não é normal acontecer, mas pode acontecer, porque muitos usuários relatam justamente o freeze, justamente relatam o congelamento de sistema. Então, beleza. Soluções. Como que a gente poderia resolver, né, este tipo de problema? O primeiro que muitos usuários te recomendaram, que disseram que realmente resolve, é você, dentro aí do gerenciador de tarefas, procurar pelo processo CMD, que justamente o que vai estar ali também fazendo parte do setup da FitGun, que vai estar fazendo o processo de descompressão e extração. Você procura ali no gerenciador de tarefas pelo processo CMD, clica com o botão direito e finaliza a tarefa. E aí faz com que o instalador da FitGun ele reinicie sem precisar fechar ali e perder todo o progresso que você já fez com o seu jogo instalado. Muitos usuários disseram que isso aí funcionou, muito do mesmo, muito do mesmo. Então, novamente, abre o gerenciador de tarefas, procura pelo CMD e finaliza o processo do CMD. E aí o instalador ele vai continuar o processo de instalação normalmente. Por quê? Por que isso daí resolveria? Porque justamente algum processo do seu computador entrou em conflito. Alguma coisa fez com que a instalação parasse, do nada, bugasse, entrasse em conflito com algum outro tipo de processo do sistema. Como é algo relacionado, por exemplo, ao CMD, nesse caso, de algum componente do jogo, pode ser que algum outro aplicativo que você tem, um software que esteja rodando em segundo plano, às vezes quis utilizar o CMD também, e vários processos da CMD, às vezes entrou em conflito e fez com que a descompressão parasse, de repentemente, e o instalador não conseguiu continuar depois disso. E aí, por isso que congela, por isso que trava. E você fez esse processo da CMD, não resolveu? Outra coisa que você pode fazer simplesmente é reiniciar o computador. E é isso. Pega ali, fecha, infelizmente você vai perder, né, todo o progresso, fecha o instalador e reinicia o computador. Reiniciando o computador, você vai zerar ali todos os processos, vai liberar tudo da memória RAM, vai fechar o que pode ter bugado e vai reiniciar tudo. E aí você pode instalar normalmente. E nesse processo de instalar novamente o jogo ali pelo instalador, eu recomendaria também que, caso você não tivesse marcado a opção de limitar o 2 GB de RAM, você também marque essa opção de limitar o 2 GB de RAM, porque vai deixar ali o instalador mais estável. Porque quando você desmarca ali a opção de limitar a 2 GB de RAM, o instalador da FitGun ele usa mais recursos do computador. Logo, ele também vai ficar mais instável, ele pode ter ali mais conflito com outros sistemas. Tanto que tem um outro vídeo aqui no canal que eu comentei. Se você não vai marcar essa opção, é recomendado até mesmo que você sequer ali mexa no computador, porque ele vai usar muitos recursos no sistema para fazer a instalação. E normalmente você nem deveria estar utilizando o computador naquele momento, porque aí o processo ele fica um pouco mais rápido, ele fica um pouco mais com mais eficácia, né, digamos assim. E marcando a opção, você consegue utilizar o computador enquanto o instalador ele está sendo feito, enquanto a instalação do jogo está ocorrendo. E também, logo ele também fica mais estável, evitando esses conflitos com outros componentes do sistema, evitando esse conflito com outros processos que podem ocorrer em segundo plano. E aí você tenta, e aí vamos ver se vai acabar dando certo. Se não der, aí pode ser algo relacionado ao jogo, com o seu hardware, o instalador com o seu hardware. Às vezes você pode ter um hardware de 32 bits, às vezes não é compatível com os componentes que o jogo quer instalar, com o instalador que o jogo quer instalar, ou algo semelhante. Algum update do Windows pode estar ali em mau funcionamento ou coisa do tipo, mas aí são outros poréns. Em si, do instalador ter congelado, normalmente são esses passos que acabam resolvendo. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Agradeço pela sua audiência. Até a próxima.